A gente pode começar. Então, na segunda-feira, a gente fez uma revisão das coisas que a gente sabia no TOEFL. Série de Fourier, teorema de Bailey-Wiener e Brinker-Walker, né? Caracterização de conhecimento global de operadores de coeficientes constantes. E agora a gente vai começar a ver como que a gente pode, heuristicamente, transportar essas ideias para um ambiente mais, para uma classe de ambientes mais gerais. Tá? Então, a última definição que a gente viu, a gente já começou a decolar o toro com outras coisas. A gente estava comendo uma variedade suave. A gente tinha um diffeomorfismo de NM e a gente tinha um operador linear levando funções sem infinito e funções sem infinito. Tá? E a gente dizia que, então, esse diffeomorfismo é uma simetria de P. Se, quando eu fazia o pullback de P por esse diffeomorfismo, dava o próprio P. Ou a gente, equivalentemente, a gente vai dizer que P é φ invariante. Um ponto de vista foca no objeto P, outro ponto de vista foca no objeto φ. Vamos olhar no toro, que é o nosso principal ponto de exemplos, né? Então, no toro, a gente tem as seguintes transformações. N de left é a translação à esquerda pelo elemento x, né? Aqui essa é a operação de grupo do toro. Então, é um exercício bem simples. Vou deixar para vocês verificarem. E esse conjunto, ele é um subgrupo do grupo de diffeomorfismos do toro nele mesmo. Tá? Quer dizer, quando eu compuser duas translações à esquerda, vai dar uma translação à esquerda. Quando eu inverter toda a relação de diffeomorfismo, portanto, são inversíveis. E a inversa de uma translação à esquerda é a translação à esquerda pelo elemento inverso do grupo. Né? Então, eu vou pegar P, a gente viu que um operador diferencial de ordem N no toro, ele se escreve dessa forma. Né? Aqui, a princípio, com coeficientes variáveis, onde isso aqui são funções sem infinito definidas no toro, ou 2π periódicos, como queira.
e a gente pegar um diteomorfismo, o tórum nele mesmo, então vamos computar o pullback de P. Por quê? Então, a primeira coisa que a gente observa é que pullback em operadores é uma transformação, é uma operação C-linear. Aqui os nossos coeficientes podem ser complexos. Tá? Então, ele vai abrir aqui, ele vai entrar nessa soma. E tem várias propriedades de contorrealidade, e uma delas é que o pullback de uma composta é a composta dos pullbacks. Então, aqui eu penso que isso são dois operadores, então vai dar a composição dos... Tá? Esse aqui a gente sabe quem é. Isso aqui é a alfa composta com π. Tá? O pullback de operadores tem a noção de pullback de funções. E agora esse camarada aqui, quem que é o del alfa, né? Ele é uma composta muito grande de operadores. Ele é o del x1. Del xn elevado a alfa n. Aí o que acontece é que esse cara entra, distribui entre essas composições, só que cada um desses é uma outra composição, então sai para fora do expoente. É o x alfa 1. E então a gente termina. Muito bem. Isso para um diteomorfismo qualquer, mas a gente está interessado nas translações da esquerda. Né? Então, vamos pegar o caso em que o diteomorfismo é uma translação à esquerda. Então, eu vou deixar para vocês verificarem a base da indução, que é e os campos del XJ, eles são invariantes por esses diteomorfismos. Tá? Faço aqui um exercício. Então, em particular, quando eu substituo ali, e o que acontece é que cada um desses aqui dá o próprio del XJ. E quando eu volto, aparece aqui de novo o del alfa. A gente vai dizer isso aqui vai para um y em Pn qualquer. A gente vai dizer que P é invariante à esquerda
se todas as translações à esquerda forem simetrias do operador. Tá? Não apenas uma, todas. Então, todas as translações à esquerda. Então, nesse caso, pela conta que a gente fez, vale uma igualdade desse tipo, C e somente C, quer dizer, eu comparo as expressões, né? Mas agora está escrito em termos do mesmo del alfa. E dois operadores são iguais, C e somente C, os coeficientes, eles coincidem. Tá? Então, C e somente C. Somente C, o coeficiente a alfa é invariante. Mas aí, então, observa, né? Então, se eu pedir que P seja invariante à esquerda, vai valer essa igualdade para todo alfa e para todo y. Mas se for, por exemplo, alguma função sem infinito no tório, ela é invariante por translações, né? Então, y. Em particular, a gente tem que P de x, ele pega um x qualquer, isso é assim, né? Aqui eu estou pegando um x qualquer, e aqui eu estou escolhendo y como a inversa de x. Vou sempre chamar de E o elemento de identidade dos meus grupos, tá? Isso aqui vai para x, ou seja, E é constante. Então, a moral da história um operador diferencial é invariante à esquerda, tem somente C, P, um operador diferencial parcial linear de coeficientes constantes. Tá? Isso sugere, uma vez que a gente sabe trabalhar nesses caras do tório, portanto, nesses, a gente tente olhar para essa classe de operadores em ambientes mais gerais. Tá? Fala. No tório. Por quê? Porque, no tório, porque... Se tivesse a gente vai ver que em outros ambientes pode ser até difícil, não é necessário, não é trivial qual é a definição de o que é um operador de coeficientes constantes. Tá? Você tem que... Primeiro você precisa ter coeficientes globalmente definidos. E, bom, a gente vai para ambientes em que isso não necessariamente é verdade. Mas onde algo parecido com isso, ou que captura o espírito disso, continua valendo, entendeu?
Então, a gente avalia isso no toro. Então, a gente vai para outro lugar, onde a gente esquece essa definição, abandona isso e tenta trabalhar só com isso para ver o que acontece. Tá? Essa é a ideia. Então, agora, finalmente, a gente vai começar a falar de grupos de Lie. Como eu falei na segunda-feira, muita coisa eu vou admitir, eu vou só mencionar, eu vou lembrar, e eu não vou estar muito preocupado com o substrato geométrico, nosso objetivo é fazer análise. Eu vou talvez mostrar algumas coisas que não são tão canônicas de serem feitas nos livros tradicionais de geometria, mas porque elas interessam para nós. Tá? Então, a gente vai pegar um grupo de Lie. Que é, qual é a definição do grupo de Lie, entre aspas, né? É uma variedade sem infinito, que é um grupo. E que tem uma certa compatibilidade. Né? Qual é a compatibilidade? É que as operações de grupo a saber, o produto e a inversão são operações suaves. Tá? Ao contrário do tório, o grupo não precisa ser comutativo. E essa vai ser a grande fonte de todos os problemas que a gente vai encontrar. Tá? E, na verdade, é assim... não é que o tório é um grupo de Lie comutativo, mas como a gente vai trabalhar majoritariamente com grupos de Lie compactos e conexos, o tório é o grupo, quer dizer, nas diferentes dimensões, né? São os grupos de Lie compactos, conexos, comutativos. Então, e essa é a primeira evidência de algo que eu não sei se a gente vai ver nesse curso, mas que é, assim, eu deixo a palavra de aviso quando vocês estiverem trabalhando com isso, fazendo sua pesquisa e tal, porque o objetivo dessa disciplina é fazer pesquisa em operadores em grupos de Lie ou em variedades. Você não coloca hipóteses na sua variedade assim de graça, porque isso eu falo como alguém que tem a formação majoritariamente na área de análise e não de geometria. Um dia você pode estar folheando um livro de geometria na biblioteca, descobre que tem um teoremão lá que diz que as hipóteses que você colocou garantem que a sua variedade é autónoma. E aí você descobre que você não está fazendo nada de novo. Tá? Então, cuidado com as hipóteses que vocês colocam no seu problema. Tá? A geometria ela pode ser traiçoeira. E vai ser o elemento de identidade do grupo, sempre. Por hora, e durante um bom tempo, eu não vou dar grandes exemplos de grupos de Lie mais comutativos, a gente sempre vai ficar pensando no tório. Tá? Mais para frente, quando a gente tiver mais ferramenta,
e fizer sentido, aí a gente vai destrinchar um exemplo bonitinho completo, com toda a informação, com todos os dados que a gente vai construir sobre essa teoria. Então, bom, como no caso do toro, a definição que eu acabei de apagar, a gente vai definir as translações da esquerda. A notação é a mesma. E por que essa operação é suave, e esse negócio é inversível, e valem as mesmas regras, todas essas translações, elas vão ser diffeomorfismos de G meridismo. Tá? E é só isso que a gente precisa para dizer o que é um operador invariante à esquerda. É basicamente usar Ctrl+C e Ctrl+V na definição. Invariante à esquerda. Se todas as translações à esquerda são simetrias do operador. Tá? O grupo não precisa ser comutativo. Então, lá no toro, a gente poderia ter falado de translações à direita também. E dá a mesma coisa, porque quando o grupo é comutativo, translações à esquerda e à direita são a mesma coisa, né? Aqui não são, e as coisas são diferentes, elas são isomórficas, mas não é o mesmo tipo de objeto em geral, tá? Eu vou focar em fazer as coisas invariantes à esquerda, mas eu poderia fazer uma teoria de coisas invariantes à direita e dar uma teoria que é isomórfica a essa teoria, tá? Só que a questão é assim, quando você troca esquerda por direita, você tem que trocar direita por esquerda de uma maneira coerente, tem uma simetria nas duas teorias, e você não pode misturar essas coisas, porque dá problema justamente porque o grupo é não comutativo. Tá? Mas, bom, é um operador diferencial parcial linear. A gente poderia falar para operadores mais gerais, mas a gente quer fazer para operadores diferenciais, porque eles têm estrutura melhor para a gente de análise. Mas então eu preciso dizer o que é esse objeto. Vamos lembrar o que é um operador diferencial parcial. Para quem já viu, relembra. Para quem não viu, esse é o jeito ingênuo de fazer a definição. Tem várias definições equivalentes. E aí eu vou aproveitar para introduzir ou recordar algumas propriedades importantes. Tá? Vamos lembrar, em geral, o que é um operador diferencial parcial linear numa variedade. Tá? Então, eu vou pegar uma variedade sem limite, de dimensão n, e eu vou fixar, por conveniência, um atlas. Um atlas suave. Então,
isso é só uma revisão, então eu não vou provar as coisas, eu vou afirmar coisas, tá? Então, operador diferencial parcial linear de ordem n, ele é uma lista indexada pelo meu atlas, tá? Onde PN é um operador diferencial parcial linear de ordem n em φ de I, que é um aberto de N, então a gente sabe o que é isso. Eles colam. É como definir variedade, mas agora que já tem a variedade, a gente define o que é um operador diferencial, o colagem. Tem só uma coisinha assim. Então, se eu pegar dois caras, dois abertos do meu atlas, cuja interseção é não vazia, então, bom, esses caras moram no Rn. Então, eu faço o pullback deles pelas cartas lá para cima. Tá? Esse é um operador que manda funções sem infinito de UI em sem infinito de UI. Tá? Esse é um operador que manda funções sem infinito de UJ, sem infinito de UJ. Então, os domínios são diferentes, mas tem alguém que está no domínio. São todas as Fs sem infinito de suporte compacto da interseção. Tá? Isso basta para o que a gente precisa. Tá? E então, isso já define com essas duas propriedades já basta para definir uma função de sem infinito m, sem infinito m, e da seguinte forma: eu quero aplicar uma função globalmente definida, quero calcular p de f, que vai ser outra função globalmente definida, eu preciso dizer quanto que ela vale no x. Bom, esse x está em algum sistema de coordenadas. Bom, então, lá nesse sistema de coordenadas, eu aplico o operador que eu tiver disponível. Eu vou pegar a minha época igual I. Esse eu posso aplicar, dá uma função sem infinito em UI, que eu posso calcular x. Tá? E assim, e essa interação como essa lista age em funções. Tá? Eu vou aproveitar, já que a gente já está aqui lembrando essa definição, porque a gente vai usá-la na frente, vai ser muito importante para a gente operadores elípticos. Então, eu já vou lembrar algumas coisinhas sobre operadores elípticos. Tá?
Vamos recordar o símbolo principal. Primeiro, eu sei o que é o símbolo principal de um operador definido num aberto de Rn. Então, por exemplo, de um desses peixes. Então, como é que a gente faz? Né? A gente escreve PI como sendo... Ele é um operador de ordem M. Então, eu posso escrever ele assim. Tá? Agora com o P maiúsculo. Isso é importante para a definição do símbolo principal. Onde esses A alfa I, eles são funções sem infinito do aberto onde está definido o operador. E aí o símbolo principal a gente define, o símbolo principal de I, eu vou denotar por P e M, é assim, né? X, mas troca esses caras por X. E olha só a parte homogênea de ordem mais alta do polinômio. Alfa x C alfa, e aqui x C. Mora nesse espaço de fase. Tá, e aí? Esse é o símbolo do operador que mora no abertinho do espaço euclidiano. Bom, então, para algum, tem um jeito invariante de fazer isso, tá? Então, tem a seguinte observação, que na verdade é um teorema, que eu não só não vou mostrar, como eu não vou enunciar ele da maneira mais precisa. O importante é lembrar da ideia. Tá? A ideia é a seguinte, é que o símbolo principal não é não é bem o símbolo principal, né? Se a gente transformar, vou colocar em tela, se transformarmos x como um covetor, sob mudança de coordenadas, o símbolo principal ele fica invariantemente definido no fibrado cotangente. Tá? Eu quero dizer o seguinte, se você pensar que isso aqui, na verdade, é uma trivialização do fibrado cotangente nesse domínio de coordenadas, tá? Nesse domínio de coordenadas, e você transformar isso por uma mudança de coordenadas como uma trivialização do fibrado cotangente,
esta coisa se transforma junto, de uma maneira coerente. Logo, quando eu olhar essas expressões lá no fibrado cotangente, elas colam. Então, eu fico com um objeto que é uma função sem infinito no fibrado cotangente. Bom, cola porque os peris colam lá em cima daquele jeito que eu disse que colava, né? Tem que usar essa informação. Tá? E aí, só que então tem um jeito prático de calcular isso de uma maneira invariante, sem olhar para coordenadas. Então, a gente tem essa alternativa do símbolo principal. Que é assim, como que eu computo essa função num corretor? Bom, um corretor nada mais é do que um ponto base e um elemento na fibra acima dele. Primeiro eu vou escrever, depois eu vou explicar. Eu acho que não vai dar. Onde? Tá? Então é assim. Pego meu ponto base, olho para o corretor, e eu sempre posso parametrizar esse corretor como um diferencial de alguém. Uma função globalmente definida. Eu posso pegar uma função localmente definida em coordenadas, passar um corte por ela, e aí ela vai estar globalmente definida, porque não importa o valor dela longe de x. Tá? Eu explico por uma função sem vídeo de suporte compacto, que é 1 numa vizinhança de x. Tá? Então, assim, posso pegar uma psi globalmente definida que faz esse serviço, não tem problema. E aí, então, eu computo esse limite. Aqui, isso é uma outra função globalmente definida, na qual eu posso aplicar P, supondo que eu saiba a regra que é aplicar P, multiplico pela exponencial inversa, eu tenho que saber a ordem do operador. Tá? Aqui só posso colocar a ordem do operador. Tá? E voilà. Isso dá exatamente o símbolo principal. Em particular, é consequente, tem um monte de coisa para se mostrar aqui, tá? Eu estou só anunciando. Não depende da escolha dessa psi, essa conta. Tá? Eu estou falando isso porque a gente vai precisar de operadores elípticos em variedades em breve. Tá? Porque eu tenho o símbolo principal em mãos, a gente diz que é elíptico se
o único zero, o símbolo principal, é o corretor duplo. Tá? Ele não tem zeros fora da seção nula dada por tangente. Tá? Bom, em particular, a gente sabe o que é um operador diferencial de ordem M num grupo de Lie e que é um operador elíptico num grupo de Lie. Não tem nada a ver com a estrutura de grupo. Tem só a ver com a estrutura de variedade, esses conceitos. Tá? Muito bem. Bom, vamos voltar para... Depois dessa digressão, a gente pode voltar para grupos de Lie. Então, G vai continuar sendo o nosso grupo de Lie. E eu vou denotar por G o espaço vetorial dos campos vetoriais reais. Tá? Para a gente que está acostumado a trabalhar com coisas complexas, nunca é demais relembrar, nunca é mais enfatizar quando for real, em G. Que são invariantes à esquerda. Tá? Bom, quer dizer, estou pensando em campos como derivações. Então, derivações do anel das funções sem infinito na variedade, que são operadores de ordem 1. Se a gente sabe o que é um operador de ordem qualquer sem invariante à esquerda, a gente sabe também o que é um campo em particular ser sem invariante à esquerda. Tá? E aí a observação essencial é que se eu pegar dois desses campos e eu calcular o comutador deles, é um novo campo. Vamos ver o que acontece quando eu aplicar uma translação à esquerda nesse comutador. Aí a gente lembra que o Becker é linear e que ele distribui com relação às composições. Isso aqui dá. O que é exatamente? E até aqui eu não usei nada, né? A gente lembra lá do curso de variedades que essa relação vale para um diffeomorfismo qualquer, agindo em campos quaisquer, numa variedade qualquer. Né? O pullback por um diff, ele entra para dentro do computador dessa forma. Só que agora, esses a gente já sabe quem são. Esse é o próprio X, só que eu usei que os campos são invariantes à esquerda. Então, esse cara também ele é invariante por todas as translações. Tá? E isso quer dizer que esse espaço ele é mais do que um espaço vetorial. Ele é uma álgebra de Lie.
Quer dizer, vamos recordar, só recordar brevemente a definição de álgebra divina. Quer dizer que a gente tem um espaço vetorial no K sobre R, e a gente tem uma aplicação que é bilinear. Ela é antissimétrica. E vale a identidade de Jacobi. Como é que a gente lembra, né, da identidade de Jacobi? X, Y, Z, aí vai tirando e coloca o cara atrás. Coloca o X atrás, ele entra aqui. Coloca o Y atrás, ele vai rodando a lista até chegar. Muito bem. Bom, essa é a definição de álgebra. Mas por que essa álgebra de Lie é importante na teoria dos grupos de Lie? A primeira grande razão é o seguinte resultado, que não é muito difícil de mostrar, mas não obstante eu não vou mostrar, porque ele pertence a um curso de grupos de Lie. Tá? Tem duas formas de eu pensar em campos vetoriais. Pelo menos duas formas de eu pensar em campos vetoriais. Como operadores diferenciais de ordem 1, que são derivações, ou como seções do fibrado tangente. Se eu penso como seção do fibrado tangente, em cada ponto base tem uma fibra que é um vetor tangente. E em G eu tenho um ponto base que é preferido, que é a identidade. É como se fosse a origem. Né? Então eu posso pegar um campo e avaliar ele na identidade. E isso me dá um elemento, um vetor tangente na identidade. Tá? Bom, eu posso fazer isso com qualquer campo. Isso vai ser uma transformação linear. Mas quando eu restringo o domínio dessa aplicação só para os campos invariantes à esquerda, isso me dá um isomorfismo linear. Tá? E, bom, qual que é a primeira coisa surpreendente? É que, então, esse cara, como espaço vetorial, tem dimensão finita. E a dimensão é exatamente a dimensão de G como variedade. Tá? O que... Bom, para mim é totalmente não claro isso. Tá? Para mim é não...
Quando eu bato o olho assim, não é claro para mim que isso seja. Mas é verdade. Tá? E a gente vai erguer um bocado de coisa apoiado nesse tijolinho aqui. Tá? Então, a gente vai começar já a colher frutos daquilo. Então, eu vou denotar por N a dimensão de G na variedade, que, por sua vez, vai ser a dimensão de G minúsculo como espaço vetorial. Tá? Então, eu posso pegar x1 e xn, uma base de G. E isso vai me dar, quando eu aplicar aquele isomorfismo, uma base de DG. Tá? Vamos lembrar algumas continhas? Agora eu vou fazer esse ponto rodar, mas eu quero... Este ponto aqui eu vou fazer ele percorrer o grupo inteiro, mas eu quero só passar limpo mais alguma anotação de transformações em campos vetoriais, para que a gente vai ficar revisando, só para não errar nenhuma continha. Tá? Então, vamos lembrar como é que é a yoga aqui de Kubernetes e push-forward de campos. Então, essa conta a gente pode fazer uma variedade qualquer. Então, eu vou lá para a minha linha, que é uma variedade qualquer. E fio um difeomorfismo da variedade nela mesma. E a gente tem que lembrar o seguinte, via de regra, quando eu tenho uma transformação, uma aplicação suave, eu não posso usar ela nem para fazer pullback, nem para fazer push forward de campos. Isso não é natural. Mas quando é difícil, eu posso. Tá? Então, eu vou restringir toda a minha discussão para diplomatismos. Tá? Então, eu posso lembrar isso, porque se você não lembra disso, você vai estar fazendo besteira. Então, quando o phi é diff está bem definido, o pullback ele é um outro campo. Como que ele é definido, eu vou lembrar como é que fica a expressão dele como seção do fibrado tangente. Né? Ou seja, eu tenho que contar quem é o valor dele como vetor tangente num ponto da base, e ele é único tal que... bom, coisa é assim, tem que saber chutar, e aí quando você chuta, você acerta. Tá? Então, o que o phi faz quando... O que o diferencial da phi faz? Vou fazer um rascunho aqui. O diferencial da phi vai do TXM no...
Lembrando, diferencial da φ, ele leva o tangente em M, no tangente em φ de x, M, e ele é um isomorfismo, porque φ é um dífio. Tá? Então, eu vou dizer o que acontece quando eu aplico, como esse cara é um isomorfismo, basta eu dizer o que acontece com ele quando eu aplico esse objeto, essa transformação nele. Então, eu vou... E eu vou dizer que é... Eu não tenho outra opção. É isso que a linguagem me permite fazer. Aí eu chuto e eu acerto. É isso, entendeu? Tenho... Isso aqui, de alguma forma, tem que morar aqui, e eu tenho um candidato, um único candidato de o que isso tem que ser. Então, é isso. Essa é a definição. Aí você vai no livro e fala, é verdade, essa é a definição mesmo. Tá? Então, bom, então é assim que fica a expressão, é assim que fica definido como o único vetor que faz este serviço. Tá? Então, vamos ver o que acontece de volta no grupo de Lie quando eu aplico translações à esquerda. Então, no caso que M é G, que φ é uma translação à esquerda, eu vou simplesmente reescrever essa identidade aqui, onde x ainda é um campo qualquer. Então, fica assim. Push forward por L de y. O back em x, calculado em x, é igual ao campo x, a variável em, só que agora φ de x é a translação y de x, que é y.x. Tá? Então, segue dessa consideração. E x é um campo invariante à esquerda. Sem somente ser isso aqui é o próprio x, o próprio campo x. Quer dizer, a gente tinha a definição pensando em x como um operador diferencial, né? E essa é a definição que normalmente tem nos livros, que é de pensar no x como uma seção do quebrado tangente. Tá? Pensar como uma coleção coerente, suave de vetores tangentes. Em particular, quando x é invariante à esquerda, colocando aqui x pequeno igual à identidade, a gente fica com esta relação. Tá?
Quer dizer, como uma coleção de vetores tangentes, o X, o campo está completamente determinado pelo valor dele na identidade, que é de certa forma, um restatement do isomorfismo que eu coloquei aqui. Né? Ele está completamente determinado pelo valor dele na identidade. E se eu quiser saber o valor dele num outro ponto base, o que eu faço? Eu olho para ele na identidade e eu faço a translação correspondente. Só tem sempre uma única translação Y. Opa. Isso. Se eu quiser saber o valor dele num ponto Y, eu pego ele na identidade e translado ele até lá. Tá? Então, a gente pode pensar nos campos invariantes à esquerda como um único vetorzinho que eu deixo ele passear à vontade no grupo de Lie via translações à esquerda. Tá? Então, vamos... Então, eu vou dar... Bom, a gente já falou de campos invariantes à esquerda, então a gente já pode dar um exemplo abstrato, né, de operadores mais gerais invariantes à esquerda. Então, eu vou continuar me atento, vou continuar fixando uma base da minha álgebra de Lie. Mas agora tem que tomar um pouco de cuidado, porque as coisas que eu vou definir, a princípio, elas dependem dessa base. Tá? Por hora, a gente não vai estar preocupado com isso. Então, eu vou usar essa notação aqui. Tá? Onde aqui eu estou olhando os campos como operadores, estou tomando iteradas e estou compondo. Tá? Perceba que isso é um pouco arriscado, porque, a princípio, isso é diferente lá do Toro, que a gente pegava os DLXJs e eles comutavam. Aqui, a ordem importa, tá? Isso aqui não quer dizer, eu não posso separar isso aqui e jogar uns x1s para lá, uns x2 para lá, não posso mais fazer isso, tá? Então, isso quer dizer isso e depende desta escolha de base, tá? Então, aqui a ordem importa. Outro mantra que a gente tem que sempre repetir, né? Vai lá, pega o livro de grupos de Lie e lembra, né? A não comutatividade desse grupo se reflete na não comutatividade os computadores aqui de campos não são necessariamente zero. Né? Isso tem a ver com o fato de o grupo não ser comutativo. Então, trocar o nome das coisas é complicado. Tá? Bom, então, por causa daquelas regras, né, que eu posso pegar a translação à esquerda, coloco aqui, os coeficientes são constantes, ela passa direto,
mas aí ela entra aqui, ela distribui na ordem certa, né? E vai agindo em cada um dos XJs, e, de novo, dá o próprio XJ, no que você termina assim, esses operadores, eles são invariantes à esquerda. Tá? Mas não é nada canônica essa expressão aqui, né? Ela depende dessa escolha de base. Tá? Então, eu vou apagar só um pedaço. Eu vou continuar brincando com a base. E a gente fixou. Então, como o LY, como as translações à esquerda são diffeomorfismos de G, o diferencial isso aqui é um pouco confuso, tá? Mas eu estou usando a convenção de notação do Lie, em que fica implícito. O Y é o Y da translação, que define a translação. Mas o ponto onde eu estou agindo no diferencial, nesse caso, é a identidade. Tá? Não confundir isso com o diferencial de, sei lá o que seria, em Y. Tá? Então, para todo Y, isso é um isomorfismo. É a regra da cadeia. Certo? E como esses caras formam uma base desse espaço, então, quando eu aplico um isomorfismo neles, o resultado é uma outra base do espaço correspondente. Tá? Isso vale para todo Y. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses campos eles são um referencial global do fibrado tangente. Por definição, essa é a definição de diferencial global. É uma família de campos tangentes que, quando eu avalio em cada ponto da base, isso me dá uma base do espaço tangente naquele ponto. Tá? Nem toda variedade tem um diferencial global. Só as variedades que são chamadas paralelizáveis. Tá? Então, o que a gente acabou de provar, apenas supondo a linguagem e aquele teorema que eu não provei, o isomorfismo, a gente provou todo o grupo de Lie é paralelizável. Tá? Ou seja, em particular, tem um referencial global de campos. Então, talvez antes de apagar o exemplo, vamos ver se eu consigo um espaço que tem só em cima. Eu vou enunciar um resultado desse livro aqui, que eu vou pescar esse resultado. Tá?
É um livro sobre grupos de Lie bem conhecido, mas o resultado que eu vou citar é um resultado de variedades. Ele é meio... Dá para falar que é intuitivo, porém não trivial? Não sei. Mas é. Eu diria que ele é o que a gente gostaria que fosse. Isso que a gente gostaria que fosse a verdade. É o livro dos livros. E álgebras. Suas representações. Então, eu vou buscar esse teorema lá. Ele diz algo importante sobre a estrutura dos operadores diferenciais quando eu tenho uma variedade que tem um diferencial global. Tá? A edição que eu tenho, que eu não olhei qual é. Tá? Então, a gente pega uma variedade sem infinito. A gente pega um referencial. Supõe que existe, né, um referencial de campos. Define da mesma forma, eles são operadores em M. Você define. De novo, aqui você tem o mesmo problema, né? Quer dizer, se ele for um sistema de coordenadas e eu pegar os campos coordenados, bom, eles comutam. Mas eu não estou supondo isso. Eu não estou supondo que eles são os campos coordenados em algum sistema de coordenadas, tá? Estou supondo que eles estão globalmente definidos. E só para que não fique alguma ponta solta, na dúvida eu vou declarar o x a zero como a função identicamente 1 multiplicando. Tá? Então, esses caras, eles são sem finito n linearmente independentes. E um operador diferencial parcial P de ordem N em M se escreve unicamente por causa da independência linear. Olha o vício. X alfa. Um desses caras, onde eu tenho alguns coeficientes, e eles são reais, sem somente ser P for real. P for um operador real. Ah? É meio que a gente queria que fosse, né? Mas a demonstração não é, justamente porque eu não estou demandando que esses
que esses campos comutem, não é... Toda essa informação aqui, ela não é super trivial como você tenta provar. Não obstante, é verdade. Tá? Se eu tenho um frame de campos, eu não só... Bom, é claro, né? Se eu tenho um frame de campos, eu consigo expressar qualquer outro campo como combinação deles a coeficientes. Mas mais que isso, eu consigo expressar qualquer operador de ordem n como combinação. Tudo bem? Não, aqui não é nada. Variedade. Variedade. Tá? É bem geral. Tá? Na verdade, e eu não vou enunciar isso, mas está enunciado lá, e ele fala. Esses campos podiam ser até complexos. Para a gente é bom, porque às vezes a gente tem frames complexos. Essa é a definição do Chico. Oi? Essa é a definição do Chico. Esse? É. Quando o número não contava, se pegava, em vez de um alfa desse jeito, pegava ele listas de comprimento n, onde a entrada vai de 1 a n, para você permitir calcular em uma diferente. Por exemplo, como é que o comutador x1 e x2 se escreve dessa forma? Então, é por isso que é surpreendente esse resultado. Eu também fiquei surpreso quando... Porque, assim, é o que você quer que seja, mas aí quando você começa a mexer com coisas, você fica chateado e chega à conclusão de que isso não deve ser verdade desse jeito, que você precisa de alguma formulação mais complicada. Bom, o que acontece é que não. Então, sim, quando você pensa a primeira vez, você fala, isso é óbvio. Quando você pensa a segunda vez, você fala, não, isso é obviamente falso. E não é, ainda assim é verdade. Não vou fazer a demonstração. A gente vai aceitar isso. Porque, na verdade, eu só vou enunciar isso para dizer o seguinte, olha, não é só que P, no nosso caso de grupos de Lie, tá? Não é só que operadores com essa cara são invariantes à esquerda. Mas, se eu pegar um operador invariante à esquerda, bom, eu coloco ele nessa cara, com coeficientes a princípio variáveis, e uso essa unicidade para derivar, como a gente fez no toro, que, na verdade, os coeficientes são constantes. Então, na verdade, essa é a cara geral dos operadores invariantes à esquerda. Só isso é só essa a conclusão. Tá? Então, quando eu escolho uma base, a minha definição invariante abstrata se realiza concretamente dessa forma. Tá? Mas a gente não vai usar isso muito. Tá? Isso só é mais uma curiosidade. Tá? A gente vai preferir fazer coisas com métodos abstratos e não ficar escolhendo bases, porque ficar escolhendo bases gera todo tipo de problema que você não sabe a invariância do que você está fazendo. E aí você começa a ficar fazendo perguntas metafísicas sobre a natureza dos computadores. Mas agora, como é referencial, você sempre pode escrever o computador com uma combinação linear dele. Só que os coeficientes são variáveis a princípio. Né? Muito bem. Então, tudo isso era para dizer que essa é a estrutura geral dos operadores invariantes à esquerda num grupo de Lie compacto. Tá? O que diminuiu um pouco o nosso desconforto de não saber qual é a cara dele. E, bom, aí já tem também, não fica com muita dúvida sobre a existência de exemplos. Tem um monte de exemplos. Né? E que são uma base, qualquer constante que você jogue aí,
você constrói um operador de ordem qualquer que você queira. Agora, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre formas invariantes. Tá? A gente vai precisar... a gente fez a discussão para operadores, para campos, e vamos falar um pouco de formas diferenciais que são invariantes. Isso é uma longa preparação para onde a gente quer chegar, que é ter a linguagem para fazer análise. Tá? Então, ômega vai ser uma Q-forma. Isso eu estou denunciando tudo para coisas com coeficientes reais, né? Exceto quando eu falo de operadores aqui, funções. Mas praticamente tudo dá para fazer para os coeficientes complexos, formas complexas, campos complexos. É só você considerar que as coisas têm parte real e parte imaginária e seguir a vida. Então, a gente vai dizer que e essa é a última vez que eu vou dizer como que se define a U invariante à esquerda, porque a definição é virtualmente sempre a mesma. Em formas, eu ajo disfeomorfismos por Hilbert. Então, eu ajo em particular as translações da esquerda, que dá uma outra que é forma, e eu posso comparar as duas e eu quero que sejam iguais. Tá? Então, vamos lembrar só um pouquinho é sempre bom lembrar como é que operacionaliza a operação de pullback agora em formas, né? As formas, assim como o campus, ela tem várias encarnações isomorfas, né? Então, aqui eu vou fazer no contexto, eu vou começar lembrando a notação, eu vou pegar uma forma eu vou estar sempre abusando da linguagem de tá. Então, ok. Então, o que a gente precisa lembrar? Que
diferente de campos que nem sempre tem push forward nem pullback, forma sempre você faz pullback de forma. E a definição pontual, ela é assim, né? Onde aqui x pertence a m e V1 e V são vetores tangentes em M. Tá? Então, isso define bem isso como uma aplicação Q multilinear alternada no espaço tangente em X a valores reais. Tá? Por essa regra aqui. Então, isso aqui define uma forma, uma Q-forma, só que agora em tá? Por que eu estou lembrando isso? Para a gente, assim como a gente transformou a definição abstrata de invariância de esquerda de campos numa continha, vamos ver como é que fica uma continha para checar se uma forma é invariante à esquerda. Então, a gente sempre tem que especializar, no caso aqui, ó, eu estou no grupo de Lie, que φ é uma translação à esquerda, e eu vou ainda supor que os meus vetores tangentes em X, eles são a variação de um certo campo invariante à esquerda naquele ponto, o que eu sempre posso fazer, porque esse cara é cópia do tangente na identidade. Eu sempre posso pegar um cara tangente na identidade, que é um campo invariante à esquerda, e transladar ele para lá. Eu vou pegar os meus BJs dessa forma. Então, a gente faz aquela. Sim. Quer dizer, a conta é copiar essa expressão aqui. Então, π de x é y vezes x. E, bom, e aí a função à esquerda é o que tem que ser. L, y, over y, j, de x, o y1 em x, L, y, estrela, y, e, avaliado em x. Só que, como os campos y grandes são invariantes à esquerda, isso aqui é exatamente o valor de y grande onde tem que ser. Então, isso aqui é ômega de y vezes x, y1 em y vezes x, y que é avaliado em y vezes x. E isso vale, então essa expressão ela vale para todo y e para todo x. Então, se eu voltar isso para uma notação funcional,
fica assim. Isso aqui é esta forma, calculada nesses campos, pensando que agora é uma forma, pega uma Q forma, pega T campos e entrega uma função sem infinito. Então, dá essa função sem infinito calculada em x, enquanto que essa expressão aqui, ela dá a forma ômega calculada nesses T campos, e dá uma função calculada no ponto y vezes x. Que é, então tem uma composição aqui. Isso aqui eu vou escrever assim. E como vale essa igualdade para todo x? Então, esta função e essa função são a mesma. Até uma igualdade entre funções. Tá? Então, essa identidade aqui ela vale sempre que y1 e yq forem campos invariantes à esquerda. A forma é qualquer, eu ainda não disse nada sobre a forma. Tá? A gente está num grupo de Lie e eu calculei essas duas formas em campos invariantes à esquerda. Tudo bem, isso vale, claro, o y também é arbitrário. Vale para toda a translação. Oi? Qual? Essa? Eu estou pensando... Ah, sim. Né? Isso aqui eu ainda poderia escrever como o pullback por L de y dessa função. Poderia escrever assim também. Tá? Mas, assim, tem que ser observado é o seguinte. Não vale uma expressão assim se eu calcular em campos que não são invariantes à esquerda. Tá? Então, se ômega é invariante à esquerda, agora, então essa forma é a própria ômega. Então a gente fica com... Ou seja, esta função é invariante por translação. Logo, ela é constante, como a gente já viu. A primeira coisa que a gente fez hoje foi ver que funções que são
invariantes por translação, elas são constantes. Tá? Quando eu avalio em campos invariantes à esquerda. Senão, os coeficientes do campo vão habitar. Né? Qual que é a consequência básica desse caso de um formas? Tá? Então, se ômega for uma forma invariante à esquerda, então ela determina um elemento no dual da álgebra de Lie. Como é que faz? Eu vou chamar provisoriamente de ômega til. Ela vai pegar, esse elemento vai pegar um campo invariante à esquerda e vai, a princípio, estudar uma função. Só que a gente viu que, na verdade, essa função é constante. Então, isso, na verdade, dá um número. Tá? Quer dizer, quem que é essa constante? Isso aqui é ômega de x calculado aqui, qualquer que seja x. Não importa porque a função é constante. Ah, sim, estou trabalhando com formas reais. Se eu tivesse pegado uma forma complexa, ela daria um cara complexo. Tá? Dá para fazer as coisas complexas. Sim. É que você perceba, né? Estou pegando aqui seção do tangente real, não do complexificado. Não estou fazendo dual real. Estou pensando campos reais formam um espaço real e estou pensando no dual real dele. Se quiser fazer complexo, na verdade, é essencialmente você pega e complexifica tudo. Coloca a parte real e parte imaginária em todos os seus objetos e então eu só vou para cima. Só alguns comentários. Então, reciprocamente, todo elemento residual determina uma forma invariante à esquerda, real invariante à esquerda, em G, que é assim, né? Como é que se define? Então, forma é simplesmente pegar o W til e calcular. Eu tenho esse V ele pertence. Aqui eu fiz o X, então ele tem que estar aqui. Então eu pego, volto ele com uma translação para a identidade. E na identidade é a álgebra de Lie. Então eu posso. Como é que eu volto para a identidade? Com a inversa de x. Agora esse objeto mora de G, que é a álgebra de Lie. Então eu posso calcular o negativo nele.
Eu também posso calcular assim. Onde esse cara é o único X. Em G tá o quê? Tá, X de X ali. Então, basicamente o que a gente estabeleceu foi identificações que são identificações duais daquela que a gente tinha feito antes entre G, campos invariantes à esquerda e vetores tangentes na identidade. Tá? Bom, tudo isso é um aquecimento para a gente precisa fazer um tipo de série de Fourier. Série de Fourier tem integração para integrar de toda uma medida, ou uma forma de volume. Com isso aqui, a gente vai construir da próxima vez a medida de Haar no grupo de Lie. Tá? Então é isso, pessoal. Obrigado, hein?